Olá, galera do direito, advogados e concursistas. Concursistas é o único que tem no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Vamos aqui a mais um vídeo sem enrolação. O termo é mancomunhão. É ruim até de pronunciar. Então vamos lá. Um casal se separou e não deu partilha aos bens. Então, todo o patrimônio comum do casal, com relação ao que é patrimônio comum e patrimônio particular, eu remeto para vocês para um vídeo que está aqui na descrição, ok? Então, todo o patrimônio comum do casal, entende? Né, entra num estado de mancomunhão, que eu não concordo. Eu acho a palavra é tão feia, entende? Quanto à ideia, né, que eles têm a respeito desse patrimônio. Olha para vocês verem uma coisa, né? Então é o seguinte, há um entendimento, né, de uma corrente, né, aí que entende o seguinte, que enquanto esse patrimônio não for partilhado, esse patrimônio comum vira um todo indiviso, igual o espólio. Não vira, não tem nada na norma a respeito, entendeu? Não pode virar, não tem sentido nenhum, entendeu? Né? Olha para vocês verem, a questão é que eles citam lá Pontes de Miranda. O Pontes de Miranda, quando ele falou dessa matéria, ele estava tentando dizer o seguinte, é porque, na verdade, a justificativa, né, é a seguinte, é que o cônjuge que está na administração dos bens, ele não pode ficar com todos os frutos desses bens para ele. Então, aí ele usa a expressão o que é os frutos dessa massa tem que dividir. Tá, mas ele não diz que é um todo indivíduo nem nada. Só que as pessoas leem uma coisa e entendem outra. Entendeu? Então, olha para vocês verem a implicação da interpretação equivocada pode provocar. É opinião, tá, gente? É minha opinião, mas eu vou justificar, vou fundamentar por que é. E eu gostaria que alguém dissesse que eu estou equivocado, que eu estou equivocado e refutasse, né, essas teses que eu vou esposar aqui, certo? Então, olha para vocês verem, né, a situação. Então, segundo uma corrente aí, esse patrimônio, né, ele vira um todo indivíduo, igual espólio, no que eu não concordo. Aí, ou seja, você torna indisponível o patrimônio de um casal que está vivo, entendeu? Ferindo um direito fundamental deles, está lá na Constituição, artigo 5º, salvo engano, inciso 22, que fala do direito de propriedade. Tá? Então, ou seja, você está destituindo o sujeito de um dos atributos da propriedade, que é o direito de dispor da propriedade. Né? Então, ou seja, é um entendimento aí, né, alguns colegas de cartório também entendem isso, que o casal não pode alienar os bens antes de ir lá e falar assim, não, 50% de cada um. Rapaz, isso é a coisa mais estapafúrdia que eu já vi na minha vida, entendeu? Olha para você ver, enquanto eles estão casados, eles podem alienar patrimônio comum, basta que os dois compareçam. Eles se separam, aí eles não podem alienar patrimônio que era comum do casal. Qual que é a lógica? Entendeu? Então, gente, quando a gente vai interpretar a norma, entendeu? Você tem que harmonizar essa interpretação. Agora, não, o pior não é isso não, beleza. Tá? Aí você, mas é assim que... Não, não é assim não, tem decisão do STJ lá, exatamente por causa de frutos dos bens. O fruto, tudo bem, até não precisava nem, não tem nem relação com o direito de família, né? O locupletamento ilícito, né, não pode, você enriquecer a custas alheia, né, entendeu? Não dá. Entendeu? Então já está protegido, mas vamos voltar ao tema aqui, que isso aí não interessa. Então, agora, olha para vocês verem as implicações disso daí. Então, tá lá, é o entendimento. O Código de Normas do Extrajudicial de Minas Gerais tem um artigo lá, eu anotei aqui, 872, ele fala isso aqui, ó, eu vou ler para vocês, olha aqui. Sendo o imóvel bem comum a ambos os cônjuges, havendo separação ou divórcio e não havendo partilha, será averbada a alteração do estado civil mediante apresentação de certidão de casamento autorizada, ficando o bem em estado de mancomunhão entre os cônjuges. Aí tem essa porcaria aqui, aí os caras leem isso aqui, o registrador entende o seguinte, aqui está escrito que ficará em mancomunhão, mas não está escrito que não pode vender, não. Não, tem que partilhar. Rapaz, isso, olha para vocês verem a implicação. Aí morre um cônjuge desse. Eu quero, né? Agora vamos lá. Agora que a coisa vai ficar feia. Morre um cônjuge, né? Aí eu já vi uma suscitação de dúvida no estado de São Paulo a respeito disso.
Então, morre um cônjuge desse daí, um deles, um ex-cônjuge, né? Um dos ex-cônjuges lá, certo? Aí o que que acontece? Não pode fazer inventário. Por quê? Porque o patrimônio é um todo, de acordo com essa corrente aí, eu não concordo, tá? O patrimônio é um todo, certo? Aí não pode fazer inventário, tem que fazer a partilha. Aí nós vamos fazer a partilha agora, tá? A partilha de um patrimônio, né? Ou seja, partilha no divórcio lá, tá? De um patrimônio, entende? Entre um ex-cônjuge que está vivo com um espólio. Aí nós vamos ter que evocar os espíritos nesse caso, né? Procurar um médium para saber se quais bens que o espólio concorda, se ele concorda com a partilha, certo? Aí, se a gente conseguir obter uma informação dele, partilharemos os bens. Aí você vai pegar e vai fazer um registro lá na matrícula. Aí por isso que eu estou te falando que a interpretação tem que ser sistemática. Você tem que ir para todas as normas. Você não pode ficar lá no direito de família, não. Correto? Aí você tem que ir lá para o direito registral também, certo? Então eu já falei de família, eu já falei de sucessões e agora eu estou falando do direito registral. Certo? Então você tem que registrar isso lá na matrícula em nome do espólio. O espólio não tem personalidade, o espólio é um conjunto de bens e direitos. Não é uma pessoa, não tem personalidade jurídica. Certo? Tem personalidade processual, mas jurídica não. Aí você vai abrir matrícula em nome dessa pessoa, desse espólio. Aí você abre matrícula, registra lá em nome dele. Aí depois você vai lá, aí pega esse espólio, né? Entendeu? Morre ele, né, para poder inventariar agora. Agora você vai inventariar, né, esses bens. Olha para vocês verem onde a gente chegou com essa interpretação esdrúxula aí, né? Então, tá, beleza. Aí o seguinte, você vai, não, mas não paga para o espólio, então paga para os herdeiros. Aí eu vou partilhar um bem em razão de um divórcio, né? Seria a outra alternativa que eu tenho. Você, não, mas não pagamos para o espólio, pagamos para os herdeiros. Aí eu vou partilhar, o ex-cônjuge fica com uma parte do patrimônio e os herdeiros, né, com a outra parte. Nós estamos falando do divórcio ainda. Mas se eu pagar para os herdeiros, depois eu não preciso fazer o inventário. Então, olha para vocês verem o problema que cria o negócio. Mas é impressionante, gente, né? O tanto que essa interpretação causa problema, entendeu? Então a gente tem que interpretar de forma a legislação, a interpretação da norma é isso. Você tem que adequar a norma, né? Fazer a norma inerte se adequar ao caso concreto. Aí cria-se um monte de problemas, sem considerar o custo dessa parafernália toda aí, ó. Então, qual que é o problema? Morreu, ó, separou-se, entendeu? Né? Não partilhou os bens, então silente as partes. O que se presume quando se trata de condomínio? Que cada um detém 50% daquele bem. Então, se eles quiserem alienar, comparecerão lá, né? Ao cartório, onde quer que seja, e eles outorgam a escritura ou o que quer que seja lá, ou assinam o contrato, se tratar de um outro bem que não exige escritura pública, a escritura pública não seja da essência do ato, correto? Entende? E resolve dessa forma, né? Então a gente não pode ficar criando problemas onde não tem, não. Então, né, vamos facilitar a vida das pessoas, entende? Né? Ou seja, você pensa bem, né? Você pensa bem. Se eu estou casado, eu posso vender. Se eu me separo, eu não posso vender mais. Qual que é a lógica, gente? Então vamos facilitar a vida das pessoas, vamos resolver, né? Entende? Vamos interpretar a coisa da forma mais correta. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer, para vocês que são profissionais do direito aí, advogados, quem está fazendo concurso, entende? Você tem que harmonizar, você tem que pensar como um todo. Então não adianta você olhar uma norma e falar, é assim, assim, assim. Tá aí as implicações, tá aí no direito das sucessões, como é que vai ficar essa situação se morre um? Tá aí no direito registral, como é que vai registrar? Entendeu?
Aí você me diz assim, ah, mas é porque eles tinham que ter partilhado. Não, vamos imaginar que é um patrimônio de bilhão e fica lá 5, 10 anos disso. Aí não pode vender nada. Depende de alvará judicial, não, pede um alvará judicial, pede um alvará judicial. Quer dizer, uma coisa que não tem problema, você inventa um problema, né? Haja visto que não vai causar prejuízo para ninguém. Aí você me diz, ah, mas não pode nem casar, né, a pessoa que está... Não, pode, com autorização judicial, pode. Aí o legislador previu lá, colocou como causa suspensiva do casamento, exatamente para evitar confusão patrimonial, que isso aí pode ocorrer, eu também concordo. Né? Um casal se separou, não partilhou bens, se casa novamente um deles, aí tem um filho, aquele patrimônio pode virar uma confusão, o que é do cônjuge lá, o que vai para o filho daquele lá, o que vem para o filho de cá, então poderia causar uma confusão, entendeu? Agora eles não poderem vender, entendeu? Não tem lógica nenhuma. Então vamos facilitar, ok? Vou ficar por aqui com o vídeo, desculpa a minha indignação, e eu quero que alguém refute essa minha tese aí. Então como é que você vai resolver? Se morrer um deles? Se morrer um deles, acabou, tem que requerer uso campeão. Entendeu? Tem que requerer uso campeão do patrimônio, que não tem o que fazer. Na norma não tem não. Ah, o juiz manda, tá? Ele pode mandar fazer o que quiser, mas não tem jeito dele fazer seguindo a norma. Se seguir a norma, não tem como resolver esse problema aí. Ok? E da interpretação que eu dou é tranquilo, não tem problema nenhum. Entendeu? Não vai causar prejuízo para ninguém, está resolvida a parada. Eu não sei de onde tiraram, entendeu? Que o patrimônio que é comum do casal viram todo indivíduo com a separação. Eu queria que me mostrasse qual artigo da norma que fala isso. Ok? Um grande abraço. E até o próximo vídeo.